E aí, pessoal, vamos para mais uma aula. É isso daí, vamos retomar nossos estudos, certo? Na aula de hoje, vamos falar sobre a influência do iluminismo na América Portuguesa, certo? Mas antes de falar da influência desse iluminismo, vamos lembrar o que é o iluminismo. O iluminismo, pessoal, ele foi um movimento cultural que aconteceu na Europa, certo? Onde se colocava agora a luz de tudo seria agora a razão, seria a ciência, seria o pensamento. Por que isso é importante? Porque no período anterior, o que era centro de tudo era a religião. Na Idade Média, né, tudo era explicado pela religião, tudo era Deus. Agora, por volta do século XVII, XVIII, esse movimento rompe com isso e agora o centro de tudo é o ser humano e a razão é o nosso guia, certo? A ciência agora, ela é onde vai encontrar nossas verdades, beleza? Isso, pessoal, esse movimento ele vai questionar muitas instituições que existiam. Por exemplo, a igreja. Por que a igreja tem tantas posses? Por que a igreja domina tanto sobre as pessoas? E também vai questionar o poder das monarquias, do velho regime, né? Por que um rei ele comanda tudo, se ele não foi eleito, se ele não foi escolhido? Por que tem uma nobreza que só luxa, que não produz, enquanto o trabalhador que produz vive na pobreza, vive sem nenhum tipo de direito, certo? Então o iluminismo vai questionar tudo isso. E todos esses pensamentos vão atingir o mundo inteiro, causando aí revoluções pelo mundo, como a Revolução Francesa, né, uma das mais famosas, e aqui no Brasil também vão ajudar a trazer algumas transformações que vão, por fim, culminar na independência do Brasil, certo? Então esse rapaz aí, o Marquês de Pombal, o que acontece? Foi o primeiro-ministro de Portugal. Como assim primeiro-ministro? Com o ascender dessas ideias, as pessoas começaram a não permitir mais essa tirania dos reis, certo? Ou seja, o rei tinha todo o poder. Então eles criaram aí um novo modelo de governo onde existia o rei ainda tinha poder, mas existia um primeiro-ministro que era escolhido. Esse primeiro-ministro também tinha poderes de gestão, de comandar, de criar instituições, ou seja, era meio que dividia o poder, mas ao mesmo tempo o rei ainda continuava absoluto, certo? Então em 1750, Dom José, que era o rei de Portugal, escolheu o Sebastião José de Carvalho, certo? Conde de Oeiras, conhecido mais na história pelo título de Marquês de Pombal. Então ele assumiu aí a frente do Estado português e também, por consequência, as suas colônias, certo? Tá aqui a imagem dele. O que ele mudou, certo? Como eu já falei, ele foi fortemente influenciado pelo iluminismo. E como eu já expliquei, ele participou desse quadro de despotismo esclarecido, ou seja, tinha o rei, certo? Mas tinha o primeiro-ministro, então eles meio que ao mesmo tempo dividiam ali o poder, certo? Isso para acalmar um pouco os ânimos de todos que queriam logo o fim da monarquia, certo? Então ele fez uma série de reformas. Ele assinou o Tratado de Madrid, onde as fronteiras do Brasil elas foram reformuladas, né? Lembra do Tratado de Tordesilhas que dividia ao meio? Já não era mais ao meio, já ficou mais parecido com o Brasil que é hoje, certo? Perdeu a região do Uruguai, que era do Brasil, né? E ganhou aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Amazônia, o estado do Grão-Pará, que hoje é o Pará, e o Maranhão, certo? As reformas elas tentavam modernizar a administração da coroa portuguesa, porque ficou um pouco obsoleta a forma que Portugal governava, né? E também governava as suas colônias. Então, na tentativa de modernizar, de deixar tudo mais parecido com o padrão da época, que era bem diferente, né? Porque o pensamento mudou, ele fez uma série de reformas na coroa portuguesa, que afetou o Brasil. Vamos falar das reformas pombalinas na colônia, certo? A atuação
de Pombal, eivada das práticas e enunciados iluministas, revestiu-se de certa forma de um caráter liberal, e por isso, isso no caso específico do reino, centro do Império Português, no que se refere à colônia, a política pombalina caracterizou-se pela excessiva centralização e pelo fiscalismo, certo? Pessoal, outro pensamento é o liberalismo econômico, que ele foi adotado sim pelo primeiro-ministro da época, né, o Marquês. Então, pessoal, o que é o liberalismo econômico? É que o mercado por si se regula. Só que na colônia, ele não permitia que as colônias comercializassem livremente. Então, a característica dessa administração é que era bem centralizadora. Então, a colônia ela vivia em função da metrópole, que é Portugal, certo? Em função totalmente da metrópole. E Portugal passava por uma crise, certo? Então ele adotou também o fiscalismo, que é o quê? Cobrança de impostos. Cobrar o que estava sendo ganho na colônia, o que tinha de ouro, o que tinha de riqueza, e fiscalizar para conseguir cada vez mais impostos para Portugal, certo? Ele também teve conflitos com a igreja, porque ele não queria que a igreja tivesse uma influência, um poder exacerbado na colônia e também não em Portugal. Por isso, ele tomou uma atitude que foi a expulsão dos jesuítas, dos padres jesuítas, de Portugal e seus domínios, incluindo o Brasil. Ou seja, todos os padres jesuítas foram expulsos do Brasil, na tentativa de não deixar o povo alienado à igreja, e sim mais ao racionalismo, mais à razão, tá certo? Ele também teve uns atos relacionados à religião em Portugal. No fim do governo, vamos ver aí, mesmo pretendendo trazer diversas melhorias para a coroa, não conseguiu manter-se no cargo após a morte de Dom José I, né? Seus opositores os acusaram de autoritarismo e de trair interesses do governo português. Com a saída de Pombal do governo, as transformações sugeridas pelo ministro esclarecido encerraram um período de mudanças que poderiam amenizar o atraso econômico dos portugueses. Então, assim que o rei morreu, certo? Ele não conseguiu dar continuidade a essas mudanças, né? Ele saiu do cargo. Pessoal, toda vez que tem uma mudança brusca, dificilmente ela é bem aceita rapidamente. Foi o que aconteceu. Ele fez uma série de reformas, expulsou os jesuítas que depois voltaram, certo? E tudo mais, mas ele não conseguiu dar prosseguimento, certo? Pessoal, essas reformas, elas não conseguiram reerguer a economia de Portugal. Não conseguiram. Então, o que vai acontecer agora, eu vou mudar aqui o slide, é que, apesar disso, a crise do sistema colonial, ela não acabou. Então, com a crise portuguesa, com o Estado português, apesar da tentativa do Marquês de Pombal, ele não se reergueu, esse sistema colonial, onde tinha lá Brasil, né, e outras colônias, ele não duraria mais por muito tempo, certo? Não duraria mais por muito tempo. Vamos ver aí, e no Brasil, especificamente, ocorreram alguns movimentos, certo? Que visavam a separação, ou seja, a independência do Brasil. Nós vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui para ficar em 2 páginas. Pronto, vamos ver aqui. Tiveram algumas rebeliões, como a Guerra dos Emboabas, a Revolta de Vila Rica, Revolta de Beckman e a Guerra dos Mascates. Mas elas eram mais rebeliões sem o objetivo da separação, ou seja, sem o objetivo do Brasil ser independente. Nós vamos falar sobre 2 aqui, que é a Conjuração Mineira, ou a Inconfidência Mineira, e a Conjuração Baiana, que sim, elas já queriam a independência do Brasil. Vamos começar pela Inconfidência Mineira, né? Preste atenção nessa bandeira. Libertas que será temem, ou tamem. O que significa? Liberdade ainda que tardia.
Essa era a bandeira da Inconfidência Mineira, que se transformou na bandeira de Minas Gerais, certo? Preste atenção nessa frase, liberdade ainda que tardia, e seria tardia mesmo, porque ainda ia demorar um pouco para o Brasil ser livre totalmente de Portugal. Pessoal, a Inconfidência Mineira, ela visava o fim da opressão portuguesa que prejudicava a elite mineira. Então, pessoal, esse movimento, que é o mais famoso, né, de liberdade do Brasil e de independência do Brasil, ele foi um movimento só da elite mesmo, mineira, certo? Ele foi um movimento onde participaram filhos de fazendeiros, filósofos e tudo mais. Ou seja, não teve a participação do povo, foram de poucas pessoas, e mais da elite portuguesa. E ele não tinha como finalidade, como não era um movimento popular, ele não tinha como finalidade resolver nenhum dos problemas populares, como a escravidão, como a desigualdade, entendeu? Os problemas que a Inconfidência Mineira ela buscava solucionar, nós vamos ver a seguir, eram mais voltados para a elite, certo? Vamos lá, a revolta estava marcada para acontecer no dia da derrama. O que é a derrama? A derrama é o imposto. É um imposto que cobrava todo o imposto atrasado. Então era muito dinheiro, era muita o impacto sobre principalmente o pessoal que extraía ouro era muito grande, né? Porque a cobrança era muito exacerbada, certo? Então eles marcaram para o dia da cobrança desse imposto, eles proclamaram essa revolta aí e tentar expulsarem os portugueses. Mas um dos inconfidentes traiu os colegas e todos foram presos, certo? Inicialmente todos foram condenados à morte, mas depois das famílias dos ricos mineradores recorrerem à coroa, apenas Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi executado. Pessoal, como sempre na história, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, o mais simples aí era o Tiradentes, que era um dentista, certo? Os outros, que eram filhos de mineradores, que eram filhos de pessoas ricas, foram absolvidos. O único que foi executado, e ele foi executado e esquartejado, e o seu corpo foi exposto aí pelas capitanias, foi o Tiradentes, certo? E ele viraria aí o símbolo da nossa independência, da nossa luta pela independência. Tanto que nós temos um feriado, né? Tá certo? Vamos ver as características do movimento. O que eles queriam? Fundar uma república, queria que lá fosse uma república, Minas Gerais fosse uma república, queria libertar o Brasil de Portugal, adotar uma nova bandeira, desenvolver a indústria no Brasil, criar uma universidade em Vila Rica, incentivar a natalidade, criar o serviço militar obrigatório e estimular a agricultura. Queria uma modernização e uma liberdade, principalmente. Você pode resumir assim. No entanto, não pensaram, não se preocuparam com nenhuma das demandas do povão, certo? Dos escravos livres, enfim. Já a Conjuração Baiana, que foi outro movimento também separatista, já foi um movimento que a maioria eram do povo, certo? Então, qual eram os objetivos? Olha que você vai ver como são diferentes. Fundar uma república, fazer a independência do Brasil, abolir a escravidão. Olha o objetivo, certo? Abolir a escravidão, aumentar a remuneração dos soldados, que era baixíssima, abrir os portos brasileiros aos navios de todas as nações. Como eu falei, Portugal ele tinha um pacto colonial com o Brasil, ou seja, o Brasil não podia comercializar com outros a não ser que Portugal permitisse. Ele só poderia comercializar com Portugal. A colônia vivia em função da metrópole. E também, olha o objetivo, melhorar as condições gerais da vida do povo, certo? Os revolucionários não queriam somente romper com a dominação colonial portuguesa, mas também modificar a ordem social interna do Brasil, que se baseava no trabalho escravo. Então a Conjuração Baiana teve uma preocupação bem maior, né, com a realidade do povo.
do que comparado com a Inconfidência Mineira. Aí está o rosto de alguns dos participantes. Um dos mais conhecidos é o João de Deus, que você está vendo aí, certo? Esse movimento contou com a participação de vários setores da sociedade, também de alfaiates, de soldados, de escravos que foram libertados, e infelizmente nenhum teve sucesso, né? Também foram presos e executados. Esse que era um movimento mais popular, vários foram executados. Não foi só um, tá certo? Então o Brasil agora, apesar desses movimentos eles não terem tido êxito, mas eles iniciaram um processo, certo? Iniciaram um processo que iria sim terminar na independência do Brasil finalmente, certo? Então deram sinais aí de que o povo já queria a liberdade em relação a Portugal, tá certo? Essa foi nossa aula, um abraço, fique com Deus e estude aí pelo seu material.